Olá, meus caros. Eu sou Rodrigo Rainha e a gente vai conversar agora sobre o cristianismo. É muito importante a gente mais uma vez mensurar. Eu não estou colocando sobre aspectos ou olhares vinculados nem à teologia nem à fé, mas sim aspectos históricos da formação da religião e das suas construções e tradições. Vamos lá? O que significa cristianismo? Cristianismo já é uma interpretação que traz elementos do mundo grego para eventos e processos ocorridos entre os hebreus sob domínio romano durante a antiguidade. Aproximadamente no entorno do século I antes de Cristo ou antes da Era Comum, os romanos iniciam um processo de conquista dos territórios que estavam então sob o comando dos hebreus. Os hebreus, tradicionalmente, nunca foram um dos grupos mais fortes dentro do mundo antigo, mas ocupavam alguns territórios, em especial o entorno de Jerusalém, muito importantes em termos de rotas comerciais, em termos de estrutura. Esses territórios passam a ser foco do mundo romano e você vai ver uma importante disputa que acaba com a vitória dos romanos. Os romanos destroem o templo na sua entrada, mas depois vão reconstruir o templo agora daqueles que são chamados por eles de judeus. A ideia de utilizar judeus e não mais hebreus vem justamente da ideia de que o reino que permanece não é o de Israel, é o reino de Judá, e é o reino de Judá que é conquistado pelos romanos. Essa dominação romana vai ter uma série de levantes políticos, religiosos, sociais contra a sua presença. De outro lado, você tem um grande número de judeus que passam por um processo de proximidade com a cultura greco-romana. O que significa isso? Se já existiam judeus que eram helenizados, que já recebiam a influência da cultura grega, da cultura que Alexandre ajuda a disseminar, um dos reinos de Alexandre está nessa região, você passa a ter o aumento da influência romana como uma forma de fortalecer essa característica helenística. E, mais do que isso, grande número de judeus passam a circular e se fazer presentes dentro do mundo romano. Esse fenômeno vai ajudar a disseminar trocas culturais, tanto gregas que se estabelecem, as disputas em praça pública, o peso do discurso, a importância da retórica, a ágora. Essas trocas, essas escolas, essas bibliotecas passam a ser postas juntas com culturas locais em diversos locais. E que, tanto em Jerusalém, mas essas outras praças trazem uma mistura de elementos gregos, de elementos romanos, de elementos persas, de elementos judaicos. É diante desse grande conjunto de misturas que vai aparecer alguns movimentos, e um dos movimentos está relacionado a Yeshua, ou a Jesus, e aos seus seguidores. Independente dos processos jesuítas históricos, que a gente não vai centrar aqui, mas você passa a entender que a partir da condenação e morte, a disseminação, quer dizer, o portador da magia, retirado daquele convívio, essa magia é mantida viva naqueles que o representam, a figura dos apóstolos. Esses apóstolos, ao trabalharem em uma difusão, começam por uma difusão fortemente marcada dentro do mundo judaico, mas pelas próprias características isso não se isola. Esse não isolamento se materializa no aparecimento de Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, a figura de um sujeito judeu, helenizado, cobrador de impostos, que tinha, entre outras funções, o da perseguição, o do controle. Esse papel que é atribuído a Paulo é também o papel que dá a transição perfeita de perseguidor, a materialização de Jesus, a ideia do poder mágico manifestado mais uma vez, e a difusão
difusão de uma nova mensagem. A mensagem paulina é uma mensagem que ela sai das características do mundo judaico e vai ganhar força entre os grupos não judaicos. Não à toa, é a mensagem paulina que passa a ser vista e presenciada e trabalhada no Mediterrâneo. O que significa chegar ao Mediterrâneo, chegar nessa grande sopa do Mediterrâneo? Trocas comerciais, trocas culturais, centros de debate. O monoteísmo, por exemplo, já vinha sendo discutido em áreas diversas do próprio mundo romano, das antigas tradições do mundo grego. O aparecimento desse monoteísmo, que já dialogava com práticas helenísticas, ganha força e dá a ideia das comunidades que vão se estabelecer no mundo grego. Essas comunidades estão materializadas nos Atos dos Apóstolos e estão materializadas na maneira como os primeiros materiais que guardam essa memória relativa a Jesus passam a ser organizados. Os primeiros são traduzidos já a partir do segundo livro, a gente já está escrevendo em grego. O papel do grego que você vai ter em Lucas, o papel do grego que você vai ter em Mateus, ela dá elementos para que a gente possa estar debatendo e discutindo o crescimento dessa mensagem. As comunidades passam a disseminar e se integrar. Eram as únicas com manifestações religiosas diferentes? Não. O Mediterrâneo tinha isso como característica. No entanto, a disseminação e a maneira como essa disseminação assume a condição de praça pública permite que Cirilo da Alexandria, permite que Alexandre da Antioquia ganhem vozes e levem cada vez mais essa disseminação. Tradições como o estoicismo, que estavam presentes no mundo romano, passam a incorporar e se levar nesse mundo dos debates. A ideia de você não falar só em Yeshua, mas você falar em Jesus Cristo, Jesus vinculado a essa noção de luz, essa iluminação, é fruto desse processo. Mas, rainha, Paulo morre no mundo grego. Paulo morre sendo cidadão romano, no entanto, vai exigir o seu direito de cidadão e vai ser atendido. Ele, ainda que tenha todos os processos de negação que levem ao martírio, esse martírio ajuda no próprio processo de disseminação e difusão. A ideia desse cristianismo disseminado no mundo romano é uma ideia de um cristianismo polifônico. Ele não tem uma mensagem única articulada em todas as maneiras, mas ele tem a ideia de um Deus vivo, colocado na figura de Jesus, numa representação da própria divindade como centro de seu discurso. O segundo centro fundamental, o da salvação. Não uma salvação a partir de um Deus que me dá de forma material e imediata, mas a ideia de que todos os meus sofrimentos serão recompensados em prol dessa salvação. O centro do discurso salvacionista cristão vai ser, segundo Peter Brown, um dos grandes elementos que ajudam na difusão e no estabelecimento do cristianismo, permitindo com que ele tivesse presente ao longo do século II e do século III em áreas diversas do mundo romano, ainda que com características não dogmáticas, quer dizer, verdades não estabelecidas, mas trocas do mundo cristão constantemente sendo executadas. Quando isso vai ser materializado nos novos corpos intelectuais, há uma preocupação de assimilar e organizar a mensagem. É o princípio estabelecido do que vai ser chamado de patrística ou os pais da igreja. Sujeitos que, de alguma maneira, vão assumir o discurso e dizer, não, isso aqui é parte do discurso, isso não é. Como eles fazem isso? Trocas de cartas, reuniões, vão estar estabelecendo dinâmicas que permitem o crescimento do cristianismo. Rainha, mas por que cresce tanto? Você não acredita que é algo divino?
algo divino é algo da sua escolha, da sua natureza enquanto acreditar nessa divindade ou não. Em termos de processo histórico, eu posso dizer, por ser uma religião oriental e estar ganhando cada vez mais notoriedade às relações do Oriente e do mundo romano, não é estranho que difusões de ideias orientais ou entendidas pela gente como orientais ganhem mais força. Mas, rainha, e o cristianismo primitivo, ali você não acha que tinha uma verdade? Cuidado com os termos. Cristianismo primitivo é profundamente complexo. Você tem uma não organização e um processo de disseminação nas comunidades. Cristianismo primitivo, que é a forma de uma comunidade, mas mesmo essas comunidades têm formas completamente diferentes. Tem dogmas e discussões que estão diferentes. Como é que eu organizo esse cristianismo primitivo? Não, eu tenho um processo que está sendo constituído uma institucionalização. Retoma o Weber. Vem cá com o Weber para você conseguir entender um discurso de salvação, um processo de institucionalização, precisa de um modelo. Qual vai ser o modelo? O mundo romano. A maneira como Roma gera suas hierarquias, a maneira como ele se dissemina. É o mundo romano que é a base para esse debate. E se aí eu compreendo esse debate, a gente vai conseguindo ter os próximos passos e conseguindo ter isso disseminado de maneira mais orgânica, mais estruturada, para que fique mais claro o nosso entendimento. Beleza? Ah, mas o cristianismo, rainha, quando é que ele se torna dentro do Império Romano? Gente, calma. A gente vai trabalhando sobre isso em diversos aspectos. Já é um outro aspecto político que a gente deixa para cena nos próximos capítulos. Aqui, a gente entendeu a difusão e a força que o cristianismo vai conseguindo alcançar dentro do mundo romano. Beleza? Boas leituras e bons estudos.